Tudo bem, pessoal. Então, basicamente, eu queria dar uma atualização sobre a Furrycon porque nossos microfones falharam. Não pudemos levar uma câmera, então tivemos que gravar em um iPhone. E nossos microfones funcionaram antes e depois da Furrycon, mas supostamente durante a Furrycon os microfones não funcionaram. Então é basicamente isso que aconteceu. Vou compartilhar minha experiência e dar algumas dicas práticas sobre como você compartilha a sua fé em geral. Nós chegamos ao Furrycon. Eu só pensava que Furrycon e os furries eram pessoas que apenas se identificavam como animais, mas isso parecia muito mais profundo do que isso. Parecia realmente sexualizado e havia muitos problemas de identidade. Cada furry com quem conversávamos, eu perguntava como eles foram atraídos para o Furrycon e por que estão atraídos pela comunidade furry. E cada um, todos eles, né, sem estarem associados uns aos outros, disseram: Senhor, sinto-me aceito e visto por essas pessoas. Então, senhor, os furries têm um problema de identidade, não? É um problema de identidade, certo? Porque eles não sabem que são dele, então precisam sentir-se amados e aceitos por outras pessoas em vez de apenas serem dele. E então, se eles não sabem, se as pessoas não sabem que Deus, aquele que conhece os números na cabeça deles, o número de cabelos na cabeça deles, os ama e os vê e os aceita por quem são e os chama para a filiação ou os chama para serem sua filha, se as pessoas não sabem disso, então vão começar a se associar e se identificar como outras coisas, além de apenas serem seu filho e sendo dele e sendo a menina dos olhos dele. Então essas pessoas, esses furries, eram apenas questões de identidade e eles sentiram que foram aceitos e vistos, o que é realmente triste. Para mim, como cristão, isso me incentiva como cristão a querer dar um passo à frente e estar lá para outras pessoas e dar um passo à frente e fazer com que outras pessoas se sintam vistas e amadas. Você sabe, você pode fazer as pessoas se sentirem vistas e amadas sem, tipo, deixar os pecados passarem, sabe? Você pode fazer as pessoas se sentirem vistas e amadas e elas saberem que você está chamando-as a um nível mais elevado. Sabe, o amor é firme. Não é apenas algo que deixa as coisas passarem ou esconde o pecado debaixo do tapete. Tipo, o amor é firme, então nós as chamamos a um nível mais elevado e as amamos bem. Então, quando fomos a Furrycon, tivemos a oportunidade de orar por vários furries e eu pude compartilhar meu testemunho com eles e foi poderoso. Mas quando chegamos lá, eu estava com uma camiseta de Jesus e fomos encarados nos primeiros 5 minutos. Estamos lá, então fomos para a seção de mercadorias. Agora, foi aí que ficou meio estranho, porque eu achava que haveria camisetas e moletons lá, o que havia alguns, mas na maioria, né, estavam vendendo, tipo, rabos, patas, você sabe, capacetes de furry, você sabe, todas essas coisas. E então havia uma seção furry para maiores de 18 anos. Então eu disse ao Josh, eu estava tipo, talvez lá haverá camisetas e moletons em lá e, porque não havia nenhuma principal. Então mostramos nossas carteiras de identidade e quando passamos pela seção de 18 anos ou mais, não havia nada além de apenas um sex shop para furries, essencialmente. Quer dizer, era apenas coisas sexuais para furries e realmente partiu meu coração. Eu entendo que você tinha que ter 18 anos ou mais para entrar lá, mas mesmo na seção de mercadorias regular que qualquer um poderia entrar, tipo, havia algumas coisas realmente sexuais lá. E você via crianças correndo por aí. Quero dizer, havia crianças pequenas de 6, 8 anos de idade correndo em roupas de furry. O que eu realmente acredito é que a razão pela qual temos crianças com problemas de identidade é porque os pais não sentem vontade de criar seus filhos. Então, colocam uma tela de iPhone ou um tablet na frente deles, o rosto para anestesiá-los e, tipo, distraí-los. Mas porque estão distraindo-os com um iPhone ou um tablet, eles começam a se identificar com essas outras coisas porque o mundo está dizendo quem eles são através das redes sociais e do YouTube, ao invés de permitir que Deus flua através dos pais e que os pais assumam a responsabilidade de criar seus filhos. Então você tem crianças correndo por aí em trajes de animais. Isso simplesmente partiu meu coração. Furries precisam de Jesus, cara, sabe? Eu recebi tanto ódio por ir a Furrycon e eu fico tipo, não sei porquê. Quero ser o tipo de pessoa e quero desafiar todos os crentes. O motivo de fazermos os vídeos é porque queremos pessoas parem de dizer, espero que alguém vá para aquele lugar sombrio na América, né? Ou espero que alguém vá lá em vez de mim. Queremos encorajá-los a dizer, não, na verdade eu quero ser quem vai lá. Aqui estou, Senhor, envia-me. Furries precisam de Jesus, bruxas precisam de Jesus, videntes precisam de Jesus, membros de gangues precisam de Jesus, seus colegas de classe precisam de Jesus, seu chefe precisa Jesus. As pessoas que você vê na academia precisam de Jesus. As pessoas com quem você anda de ônibus precisam de Jesus. Seus colegas de classe. As pessoas precisam de Jesus. E então, não podemos apenas ficar admirados. Sabe o que é tão legal? Estar na Furrycon, mas não ser da comunidade furry. Você sabe, Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. E da mesma forma, porque Jesus vive dentro de nós, podemos estar nos lugares mais sombrios sem sermos da escuridão. Jesus disse que os saudáveis não precisam de médico, os doentes sim. Como os doentes ficam saudáveis? Visitando um médico, e se temos o antídoto para os problemas de vida e questões de identidade das pessoas, assim como esses furries, então devemos ser capazes de entrar em lugares como a Furrycon e compartilhar Jesus com as pessoas e dar-lhes o antídoto que precisam, porque há 3 coisas que podem acontecer. E esta é a minha principal dica para simplesmente compartilhar sua fé em geral. Há 3 coisas que você pode fazer. Você pode semear sementes, você pode regar sementes, ou ficar em silêncio, e agora, com o quão escuro e perverso o mundo está, não temos a opção de ficar em silêncio. Silêncio não é uma opção. Então podemos semear sementes, regar sementes, e Deus traz o crescimento sobre se alguém entrega ou não seu coração para Ele, amor. Queremos ser capazes de semear sementes e regar sementes. Queremos ser capazes de regar o solo fértil, onde as pessoas já semearam Jesus, e em seguida queremos semear sementes.
E algumas pessoas receberam uma má representação de Jesus, então para essas pessoas que receberam uma má representação de Jesus, você não está regando essa semente. Na verdade, você está plantando uma semente porque essa pessoa não conhece o verdadeiro Jesus. E muitos desses furries, como quando eu trazia Jesus à tona, eles não queriam falar muito sobre Jesus porque tinham sido machucados por pessoas que se diziam cristãs, mas não viviam isso. Então você quer saber qual é a verdadeira ferramenta número 1 de evangelismo? Não empurre o evangelho garganta abaixo das pessoas. Apenas viva-o e deixe que elas venham perguntar por que você é desse jeito. Você é. Estou falando dos seus amigos próximos que não conhecem Jesus, as pessoas que têm se afastado, os seus amigos que estão usando drogas, sendo presos, dormindo com várias pessoas. Não lhes diga que vão queimar no inferno porque você vai vê-los todos os dias. É evangelismo a longo prazo, que a sua vida brilhe para o evangelho, que a sua vida arda, deixe o evangelho fluir através de você. E apenas vivendo isso, as pessoas vão perguntar: ei, eu preciso de ajuda, estou passando por isso e aquilo. Isso é um evangelismo bonito, porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: esteja preparado para responder a qualquer um que perguntar sobre a esperança que há dentro de você, a razão pela qual você é como age e no que acredita. Mas faça isso com mansidão e respeito. Fazer isso com o quê? Gentileza e respeito, não ódio e condenação. Muitas pessoas regam sementes e tentam plantar sementes com condenação, e eu não sou disso. E da mesma forma, queremos ir ao FurryCon e a outros lugares sombrios e poder compartilhar nossa fé. Então, espero que este vídeo do FurryCon e a montagem... Infelizmente, os microfones falharam, mas espero que a montagem tenha realmente ajudado e incentivado você a compartilhar sua fé, porque precisamos ir aos lugares mais sombrios em América. Obrigado por assistirem ao vídeo, e se vocês quiserem apoiar o que estamos fazendo, podem nos apoiar de duas maneiras que nos mantêm mobilizados e com os pés no chão. Vocês podem adquirir algumas mercadorias incríveis de Jesus, em jesusandthestreet.com, nos apoiem lá. Ou se você quiser fazer uma doação única ou mensal para o nosso ministério, que é dedutível de impostos, as formas de doar estão na descrição. Amo vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.